Faça um joinha aí para mim, confirmando a autorização de vocês. Isso. Então, bom dia a todas, bom dia a todos, né? Nós estamos aqui para mais uma oficina de artesanato com a Ana Paula. Então, sejam todos muito bem-vindos para essa oficina. Estou vendo aqui todo mundo animado, com os vasinhos já na mão, alguns preparados, outros já passaram do preparo. Eu ainda não pintei de branco. Pois é. E hoje a gente vai colocar bastante aí a mão na tinta aí para poder encaminhar bastante essa oficina, né? Vou aprendendo, depois eu faço. Isso. Lembrando a todos, né, que essa atividade da Rede de Empoderamento é uma iniciativa da Diretoria de Políticas para a Pessoa Idosa, em parceria com a ADRA, e realizada através do Fundo Municipal da Pessoa Idosa, né? Então, sejam todos muito bem-vindos. A gente quer falar umas palavrinhas com vocês. Alguém quer falar? Alguma de vocês? Aquelas palavrinhas bonitas que a gente combinou, eu posso falar também. Eu quero pedir muita desculpa à Ana Paula, eu não pude assistir na anterior, mas eu juro que eu pintar direitinho. Obrigada, dona Graça. A gente vai deixar tudo lá gravadinho da senhora lá nas nossas redes sociais, tá bom? Então, Marilza, hoje, né, a gente está fechando aí mais um ciclo, né? Mais um dia de oficinas, é o último dia de oficinas que a gente vai realizar aqui pela Rede de Empoderamento, né? Esse ano, né, a gente iniciou no dia 4 de agosto de 2022, e no dia 3 de junho, nós teremos uma confraternização presencial para marcar essa data muito importante. Queremos agradecer a todos, né, por nos acompanharem nessa jornada tão intensa, onde pintamos o set, dançamos, cantamos, rimos e choramos. Aprendemos e confraternizamos com os outros, né, no processo de fortalecimento coletivo. Nada disso seria possível se vocês não estiverem conosco, né? Se não tivéssemos conosco. Muitas coisas aconteceu nesse ano, junto com a Rede de Empoderamento. Nós atendemos aí, né, mais de 48 grupos de convivência, foram mais de 1.700 idosos atendidos. A gente, né, sempre colocou isso aqui para vocês, né, que a rede era tanto funcionou para vocês, que a gente sempre vê as telinhas aqui online, nas oficinas online, mas também a gente atendeu aqueles idosos que não têm o telefone, que não têm o celular, né? A gente encaminhou os kits para eles para fazer algumas atividades em casa, então foi muito além do que as salinhas aqui no Google Meet. Né? Então, foram mais de 5.000 kits entregues, contendo esses materiais para as oficinas. Fizemos mais de 210 oficinas, foram 2 seminários e mais de 5.900 participações online, né? Nós temos o canal no YouTube, né, com mais de 5.200 visualizações, né, e vídeos disponíveis lá na nossa página também no Facebook. A gente também quer lembrar vocês que a rede, ela vai continuar lá no canal do YouTube, né? Então, se vocês sentirem a nossa falta, sentirem querendo fazer algumas oficinas, rever algumas oficinas, vocês podem estar indo lá no canal do YouTube, tá bom? Lá tem toda a playlist, né? Com as oficinas, toda separadinha lá para vocês, pilates, artesanato, culinária afetiva, então tá tudo na pastinha lá e todas enumeradas, tá bom? Vocês podem estar indo lá, conferindo todas essas oficinas, revendo, né, o que nós já fizemos por aqui. Ontem a gente até conversou também com a ajuda do Pilates, né, que vocês podem estar continuando a fazer Pilates também, as aulas tá tudo lá enumerado, vocês podem fazer, né, claro, né, olhando sempre o limite de vocês, sempre fazendo de acordo com o que a gente sempre fazia aqui, ou 2 vezes por semana, 3 vezes por semana,
tá? Então, assim, hoje, né, nós temos a certeza de que estamos mais fortes e conectados, e a tristeza de despedida, né, que queremos transformar em esperança, dias melhores para sempre, e continuidade da rede, que é o que queremos, né? O pessoal aí que assistiu o fórum, né, já percebeu isso, que a gente já tem essa esperança de ter aí a Rede 2. Então, a gente vai torcer para que isso possa acontecer o quanto antes, e o nosso canal de comunicação mesmo vai ser lá no canal do YouTube, viu? Qualquer novidade, a gente vai mandar essa aí a novidade para vocês. Então, fiquem ligadinhos lá conosco. Posso falar? Mas um momento triste, né, Ana? Assim, mas da mesma forma, a gente está um pouco feliz, sabe? Porque assim, a gente conseguiu alcançar muitas pessoas, né? A gente estava lá naquele trabalhinho de formiguinha, né? Falando com o pessoal para conectar, ensinando o pessoal a entrar no Google Meet, e hoje a gente está vendo aí como é que eles estão empoderados, né? Estão aí super participativos, estão aí aprendendo aí, né, a trabalhar com a gente online, compartilhar esse trabalho com a gente aí juntos. Então, assim, a gente fica muito feliz por certa parte, né? Mas a gente também fica aqui na esperança, torcendo para que a gente consiga aí uma rede 2 aí, para que novas oficinas, novos projetos aconteçam aí. Daíde, eu não acredito que vai acabar esse projeto, não, sabe? Porque é muito bom, tem nos ajudado muito. E, não, eu acho que esse encontro vai ser só de chororô lá. Eu sou uma que vou chorar, não tem condição. Eu gosto tanto, nossa, essa aula de pintura eu estou empolgada. Eu gosto de tudo que tem, gosto da história, do Pilates, da Kelma. Nossa, assim, muito. Eu vou torcer lá para não acabar, tá? Vamos torcer, nós estamos aqui também na expectativa, né, de que a rede continue, que a rede volte, né? A diretora, né, a Renata, falou lá no fórum, né, dessa esperança de ter a rede 2, né, com um novo olhar aí com as... A gente pode tanto dar as oficinas presenciais, quanto também de online. Então, assim, a gente está nessa expectativa aí de que isso venha confirmado para a gente. Né? Quem sabe até lá no nosso encontro a gente tem alguma outra confirmação sobre isso, né? Marilza. Se lá no dia nós tiver força, eu vou torcer para poder não acabar, tá? Gosto muito. Vamos continuar nessa luta aí. Amanhã, se Deus quiser. Amanhã já está chegando, né? E lembrando, né, pessoal, desse encontro amanhã, para que todos possam ir de máscara, tá? A gente está aconselhando isso. Toda a equipe vai estar de máscara. A gente, né, a pandemia não acabou, a gente tem vendo aí que o índice, né, de pessoas contaminadas com Covid está aumentando. Então, por isso que nós fizemos um evento com pessoas, né, com inscrições limitadas, para que a gente não tem aglomeração lá. Então, só as pessoas que fizeram cadastro com a gente, que está lá na nossa lista, que vai poder entrar, tá bom? E não esqueçam também de ir com a blusa da rede. Sem mais delongas, então, vamos, Ana, porque senão o pessoal vai ficar aqui querendo chorar e tudo mais. E hoje nós temos que continuar essa oficina. Hoje nós vamos continuar. Só mais um pouquinho, o seu Yoshiro tinha levantado a mão, seu Yoshiro. Não, eu tenho quase certeza de que vai continuar. Mesmo que seja, por exemplo, ninguém vai deixar morrer um negócio que deu certo e nessa proporção. E, pelo menos, se não tiver recurso suficiente, pelo menos, talvez diminuído, adaptado às novas condições econômicas, entendeu? Tenho certeza. Não é possível. Não é possível cortar de uma vez. Então, modificado, adaptado, etc., eu tenho certeza que vai continuar. Está nesse foro com a gente, obrigada, né? Eu quero só falar uma palavrinha, rapidinho aqui, dessa questão, que é lembrar, assim,
essa continuidade ela é um desejo nosso, a gente tem resultados para construir isso sim, mas eu queria lembrar que esse projeto, ele começou com um dia para começar e um dia para terminar, tá? Isso não é para a gente ficar triste, não, para a gente ficar... A saudade, ela fica, mas eu queria lembrar uma coisa para vocês. Tudo que a gente aprende, tudo que a gente experimenta, faz parte da gente. É um repertório que a gente tem, é uma ferramenta que a gente tem. Então, vocês vão poder usar o que vocês aprenderam com a gente aqui, mesmo sem a gente aqui. Entende a diferença? Né? Vai ser maravilhoso com Rede 2. Vai ser maravilhoso. Mas enquanto isso não acontece, vocês ainda podem, como a Daine falou, ainda podem revisitar no YouTube, podem revisitar na memória de vocês. Tudo que a gente aprendeu aqui e o que vocês aprenderam já está com vocês. Então, façam uso disso, que isso não acaba nunca, tá? Desde que a gente vai alimentando, revisitando, revendo, isso já é de vocês, tá? E com a Rede 2 vai ser melhor ainda, mas não abre mão do que a gente já conquistou, não, tá bom? Tá bom. Ana Paula, isso. Todo mundo quer falar hoje? Aqui, mas não é o fundo do idoso, então é um direito adquirido que está reservado, né? Então, vamos pensar nesse caso. Isso, vamos sim. Você tem toda a razão. Não pode acabar, não pode. Vai ficar no meio do caminho isso aí. A gente empolgado, voltar, deixar parar. Pois é, a gente pegou gosto, né? Muito. Vamos lá. Pode ficar à vontade, Ana Paula. Bom dia a todos, a todas. Nossa última aula, né, de pintura. Bom dia! Bom dia! Bom dia, bom dia. Bom Tem dia. algum novato aí? Bom dia, vocês todas! Vou sentir falta. Mas é porque Bom bom. dia. Oi? A gente sente falta daquilo. Bom dia, mestre. Bom dia a todos. Bom dia, bom dia. Animados para hoje? Mais ou menos. Mais ou menos. É porque eu não pintei o vaso de branco. Mas eu também não pintei, ó. A gente vai pintar juntos hoje. De branco, eu não passei branco nele. Não tem. Esse aí tá o quê? Tá só com o quê? Normal. O meu eu passei, foi a moça que eu tinha, o camuça. Vou assistir aí, depois eu Foi o faço. camuça. Ó, esse daqui que eu pintei antes, ele não tem aquele primer e não é obrigatório, tá? Tá joia. Então vamos lá, pessoal. Tem alguém novo aí? Primeira aula hoje? Ou todo mundo já assistiu pelo menos uma? Ana Paula, Bom posso falar? dia. Pode. Bom Olha dia. aqui, eu não pintei, eu não comecei a pintar, vou pintar agora, começar a pintar o vaso. Mas tem que passar o primer, você até falou isso aí, que se não quiser, não precisa. O primer, a finalidade dele é o quê? O primer, ele prepara o vaso para receber a pintura. Ele ajuda a fixar a pintura, mas aí, como eu disse, esse vaso meu aqui, eu não usei primer, eu pintei direto nele. Assim, você tomando cuidado... E ele é de plástico? Ele é de plástico ou de cerâmica? Esse é de plástico. Ah, sei. A gente tomando cuidado, não passando uma bucha, um bombril, esfregando, a tinta vai conservar também. Ah, tá bom. Então, assim, se quiser pintar no vaso sem o primer, pode. Se quiser passar o primer, também pode. Tá certo? Tá certo. Na última aula, a gente trabalhou, então, só a gente voltar um pouquinho, a gente trabalhou o projeto, né? O que a gente faria no vaso, quais as pinturas, e aí eu ensinei a técnica de fazer o desenho no papel, recortar o papel e fazer o moldezinho para passar para o vaso.
Os meus moldes, eu tive que negociar com a minha filha agora, para ela poder sair do quarto e me deixar dar aula, ela levou todos. Mas eu já havia passado para o vaso na semana passada, na segunda-feira. E hoje a gente vai pintar, vamos pintar. Primeiro eu queria escutar de vocês, assim, se tiveram dúvidas na hora de fazer esse processo, quem fez. Não, foi fácil. Foi fácil. Foi fácil, né? Foi. Quem já pintou aí teve dificuldade? Pintou, não. Nem. Então tá tudo tranquilo, né? Vocês lembram que na aula passada eu fiz, ó, uma misturinha aqui. Ela não tá completamente líquida, mas eu vou molhá-la um pouquinho para amolecer a tinta. E a gente voltar à nossa pintura. Ana Paula, eu tive dificuldade, foi com finalização com detalhes bem pequenininhos. O pincel estava borroscando lateralmente. Aí, assim, tem que ser um pincel mais fininho, né? Olha, eu costumo usar esse tipo de pincel aqui, ó. Pois é, porque o que a gente tem é esse, é meio chapado. Pois é, até sugeriram, não sei quem foi, em uma aula, cortar, mas você tem algum aí desses que seja o menorzinho, mais fininho, que eu falo assim, espessura aqui em cerdas, assim? Sim, não tem, não. Aí ficou um pouquinho grosseiro os meus, que eu já fiz aqui, pintei. Mas ficou um bocado grosseiro, eu não consegui fazer o passarinho direito, ó, por causa desse detalhamento. Aqui também, sim, a linha também eu não conseguia, ficou grosso. Isso tudo a gente vai aprimorando com o tempo e assim, nossa, eu gostei demais de pintar, acho que vale a pena investir. Então, ó, sempre um pincelzinho assim, ó, eles chamam de filete, tá vendo? Ele é bem fininho. Sim. Eu gosto muito desse estilo de pincel aqui, ó, que ele é quase o quadrado, mas na ponta dele ele dá um arredondado. Entendi. Ele chama língua de gato. Eu já, em outros momentos em que eu precisava de um desse, eu só tinha reto, segurei e dei uma arredondada. Entendi. O reto, você pode usar ele assim, ó, ele em pé assim, para fazer os detalhes. Entendi. Eu vou agora ajustar a câmera para a gente mexer no vaso. Vamos lá. Conseguem ver direitinho? Ó, minhas tintas, aquele dia, aí eu vou molhar um pouco e misturar. Então, foram aquelas misturas que a gente fez, que eu fiz na segunda-feira com vocês, ó. Ela fica num recipiente que eu tampo e depois é só hidratar que ela tá bom para usar novamente. As tintas à base de água, a gente consegue fazer isso. Até dentro do pote, eu gosto muito dessa textura. Não sei se vocês conseguem ver, ela tá mais líquida, mas não tão líquida. Eu acho que é importante trabalhar com a textura assim,
para evitar embolar a tinta quando você está pintando, a tinta muito grossa você não consegue manusear muito bem. Na aula passada, eu pintei isso aqui com vocês. Deixa eu tentar mostrar o meu detalhe também aqui, ó, ela não está tão perfeitinha, porque eu fiz só com pincel reto. Hoje eu vou dar outra demão para tampar umas partes. E agora eu vou pintar o cacto. Vamos lá. Ó. Pincel reto. Vocês podem pegar o menor pincel que vocês tiverem. Ó, para a gente fazer as curvinhas do cacto, eu fico com o pincel inclinado. Viram o movimento? Levemente levantado. Eu paro de falar porque eu prendo a respiração, porque assim eu consigo ter um movimento mais preciso e firme. Ana Paula, eu vi que a Natália levantou a mão aqui. Está com alguma dúvida, Natália? Pode falar. Ou não foi isso? Bom, se você quiser falar, é só ligar o microfone, tá? Gente, movimento sempre devagar. Pressa não leva a lugar algum. Espalhando, respirando, observando o processo. Como diz o Papa Francisco, né? Porque nós não temos a tradição de Letícia, né? Igreja não tem a tradição. Oi, Natália, nós estamos te ouvindo. Pode falar, viu? Tá bom. Bom dia. Bom dia. Eu assim, não, até hoje eu não consegui participar de nenhuma das oficinas online, porque eu tenho outros afazeres, então, assim, não coincidia o horário. Aí, hoje, né, deu uma folga, então eu estou conseguindo ver, estou amando, mas, assim, eu vou ter que começar numa outra oportunidade. Foi um prazer enorme ver vocês, e, assim, esses trabalhos, né, são muito úteis. E, assim, vamos ver se a gente consegue fazer também ao vivo lá na Semente de Deus, no Santa Gema. Isso mesmo, Natália. Nós estamos na torcida aqui para que tenha essa continuidade, que seja possível, né? E aí as oficinas que você vai poder assistir depois tudo no YouTube, que fica tudo guardadinho para vocês poderem pesquisar depois, tá bom? Muito obrigada. Observem aqui, ó. Eu não estou fazendo um cacto muito redondinho, fielzinho. Olha. Ainda aqui, ó, a gente observa as manchas da tinta, a primeira demão, para depois a gente passar a segunda demão de tinta. A minha preocupação aqui, na maioria das vezes, é não deixar tinta acumulada.
Agora eu vou deixar secar esse. Eu vou partir aqui, ó, para os próximos. Agora eu vou pintar a... Vocês estão pintando junto comigo? Eu estou olhando para pintar depois, estou prestando atenção. Observem bastante, quem está prestando atenção, o movimento que eu faço com a mão para pintar. A gente, como é plástico, ele demora um pouco mais, a tinta demora um pouco mais para secar. Então, assim, não ficar indo e voltando na mesma pintura, porque senão a gente acaba tirando o que a gente já pintou, esperar secar um pouco. Agora eu vou vir aqui para a costela de Adão. Só que eu vou ter que tomar cuidado, porque o meu cacto molhado vai ficar no lado quase o contrário. Então, eu vou apoiar embaixo com um paninho aqui, para fazer um apoio. Ó, ele tá sujo, mas ele tá seco. E aqui eu vou pintar a costela de Adão. Que também foi o nosso rascunho. E aí, o menor pincel que a gente tiver. Primeiro a gente faz o contorno. Ó, para eu fazer a pontinha, eu tiro o excesso de tinta, coloco mais ou menos na direção onde é a ponta e desço. Conseguiram ver? Então, de novo. Molho o pincel, tiro o excesso. De novo. Molho o pincel. Ó, eu faço assim, ó. Molho. Eu tiro o pincel na bordinha, ó. Aí eu espremo aqui, que as cerdas ficam bem juntinhas. E aí eu venho. Observem que eu estou pintando com o pincel quadrado quase em pé. Porque eu consigo o detalhe mais fino aqui. Com a pontinha da cerda dele. Essa é a primeira demão. Tem manchas, a tinta vai secar. Vamos ver como é que está o cacto. Ele já está bem mais seco, mas ele indica que a gente vai precisar pintar de novo, fazer outra demão. Vou continuar aqui. Agora aqui, ó, eu estou segurando por dentro do vaso, ó. Eu estico a minha mão para ter mais firmeza. Apoio a minha mão na mesa. É sempre bom a mãozinha apoiada. Uma dica também, ó, o dedinho mindinho, ele ajuda a gente, ó,
a ter mais firmeza na hora de pintar. Então, alguns detalhes você pode utilizar o dedinho mindinho. Aqui eu não tirei o excesso de tinta, porque eu quero espalhar por dentro. Ô, Paulo, Ana Oi. Paula, você pinta dentro do vaso? Assim, na beiradinha em cima? Pinto, nos meus de cerâmica eu pinto. Esse aqui eu não pintei porque ele não ia secar, mas eu pinto, ó. Ah, sei. Tô vendo. Porque quando a gente bota uma plantinha, a gente usa o vaso como cachepô, às vezes, para botar uma plantinha já plantada em outro vaso dentro. É bom ter esse acabamento para ficar bonitinha a borda, né? Ah, eu estou pintando agora. Então, agora ficou difícil me segurar, por causa que eu pintei ele todo. Agora eu sujando minha mão toda. Porque eu não pintei isso dentro. Devia ter pintado, né? Deixado um espaço para segurar, né? Tem que deixa deixar um secar. espaço. Ou então pinta no final, ou então faz a primeira pintura, faz a de dentro. Acho que era melhor mesmo ter feito de dentro primeiro, né? Nos vasos de cerâmica, isso não tem tanto problema, porque a cerâmica, ela puxa a tinta na hora, né? Ana Paula, outra coisa, a tinta que eu deixei aqui, que eu coloquei uma tinta numa vasilhinha aqui, aí para mim passar a segunda demão, eu posso deixar ela nessa tinta, não tem tampa não. Depois eu posso enrarecer um pouquinho com água ou não pode? Pode, mas se você for pintar no mesmo dia, se você deixar de um dia para o outro, ela vai secar de uma forma que não, você mas eu acho que vai secar rápido aqui, já estou vendo que está secando. Isso então pode, não tem problema não, não precisa botar tampa. Enquanto você está pintando ali, não tem necessidade não, tá? Você só vai depois chegar no ponto dela, se ela endurecer, você amolece com um pouquinho de água. Só um pouquinho, né? Aí você vai sentindo, bota uma gotinha, molha o pincel e vai na tinta. Continua dura, molha mais um pouquinho o pincel e vai na tinta, bem pouco. Aqui, ó, a gente tem sempre que tomar cuidado, eu vou pintar aqui. Se eu começar daqui, ó, eu vou encostar minha mão na parte que está molhada e corro o risco de borrar a minha pintura. Então, eu viro o vaso. Tem que usar a cabeça toda hora, né, Ana Paula? Isso a gente vai aprendendo, errando, tá? Errei muito, já manchei muito vaso, mas também observo que manchei muito vaso porque fui impaciente, não esperei o tempo da tinta secar, achava que tinha que começar e fazer tudo muito rápido. E não é bem assim que as coisas funcionam, né? É aquilo que eu sempre falo, não é o nosso tempo. Isso aqui é uma atividade, uma arte, um hobby que a gente tem que usar a nosso favor, não para deixar a gente mais ansioso, estressado. Então, aqui a gente tem que utilizar para ultrapassar nossos medos, para aprender a respirar, entender o processo, observar, porque é só assim que vocês vão ver também aonde vocês estão errando, aonde não estão. E persistência, né? É isso mesmo, ficar tranquila para fazer. Se ficar nervosa, o negócio não sai não, né? Não sai. Aqui já secou, mas eu quero pintar esse aqui, a segunda demão. Vamos lá. Vocês estão pintando aí, né?
Aí, Ana Paula, eu acabei de passar a primeira mão lá no vaso, agora sobrou um pouquinho só de tinta. Acho que eu vou deixar essa tinta aqui secar mesmo. Agora o pincel tem que lavar, né? Lavar o É pincel. importante, ó, um copinho com água. É. E eu uso, passo o pincel lá, tiro o excesso e deixo aqui no papelzinho, toalha, secando. É importante lavar o pincel, porque senão ele vai endurecendo. A tinta que endurece bem aqui na basezinha, depois você não consegue tirar e o pincel vai ficando todo aberto. É. E aí depois você não consegue trabalhar mais com ele. Eu vou pintar essa aqui. Segunda demão nela. E lambuzei todo de tinta, viu? Faz parte. É por causa que eu fui pintar dentro, não tinha lugar de segurar, né? Agora eu estou retocando a frente aqui. Pode retocar, não pode? Ah, o lugar que eu deixei estragar um pouquinho. Sim, pode. E uma dica que eu dou é ou usem uma roupinha mais velhinha, que não tem importância se manchar de tinta, ou um aventalzinho ajuda bastante. Se não quiser manchar a mesa, bote um paninho, ou então aqui, ó, a minha é um plástico, já está até na hora de trocar. A gente vai pintando, ó, a segunda demão já cobre bastante as falhas que haviam ficado na primeira demão. Na cerâmica, não é comum ficar bastante falhado, tá? Na primeira demão, que é aquilo que eu disse, o vaso, ele já absorve bastante a tinta. E eu não sou muito fã de ficar dando muitas demãos. Acho que a chance da gente errar, né? Imagina, você fica aqui em cima da pintura várias vezes pintando, a chance de você errar um contorno, alguma coisa, ela é maior. Mas no vaso de plástico, na maioria das vezes é necessária essa segunda demão de tinta. E aqui, ó, eu estou pintando devagar, não é porque eu estou pintando para vocês verem, não. É porque a pintura, ela é devagar mesmo. Às vezes a gente fica assistindo os vídeos aí extremamente acelerados e acha que a pessoa pinta naquela velocidade. E não pinta. Algumas devem pintar, né? Mas eu acho que a maioria não pinta, não. Aqui eu tô com o pincel deitado, ó, eu aperto ele cobre uma área maior ao mesmo tempo, mas aí eu vou para a parte mais fininha, eu levanto o pincel, prendo a respiração, apoio o meu vaso, eu tô com as duas mãos aqui, os dois antebraços apoiados na mesa.
Ô, Ana Paula, o importante é a gente fazer junto com você. Porque na hora que a gente está fazendo, a gente vê o que a gente não sabe, né? Isso. Mas aí vai ficar gravado, né? É porque Vai eu tô ficar fazendo a base ainda, estou pintando o vaso. Depois que eu vou fazer os detalhes, igual você está ensinando aí. Mas você ensina vários macetes. Mas aí na gravação vai estar lá gravado, né? Para a gente ver. Fica tudo gravado, sim, Elizabeth, né? Ah, pois é. E aí, assim, essas dicas que a Ana está dando, né, de apoiar o dedinho, de apoiar o braço, tudo isso vocês vão poder rever depois, né? É bom a gente aproveitar esse tempo com ela, que você vai podendo tirar as dúvidas. Mas está tudo gravado para poder rever, sim, tá? Ah, tá. Isso aí. E se, caso vocês tenham alguma dúvida, depois assistindo gravado e queiram, eu tenho, ó, vocês me encontram no Instagram, vocês podem me perguntar lá, a dúvida que tiver. No meu Instagram também tem um número de WhatsApp que vocês podem adicionar e tirar dúvidas se quiserem. O Instagram, como é que tá só? Ana Paula o quê? Não é Ana Paula, não. Eu vou digitar aqui para vocês enquanto seca aqui. Tá bom. Sou Poti. Poti de Potiguar, porque a gente nasceu aqui. Quer ver? Eu vou digitar aqui no... Eu também não consegui assistir nenhuma aula, porque é o horário que eu tenho outra atividade. Então, eu estou assistindo no YouTube. Isso. E aí, eu mandei aí, ó, o @ sou Poti. Então, o que vocês tiverem de dúvida, vocês me mandam mensagem lá pelo direct, eu respondo. Vai ser um prazer. É bom que a gente já sabe onde te encontrar depois, né? Sim. Aqui eu dei a segunda demão. E como a gente estava falando, o pincel muito grosso, a gente não consegue fazer alguns detalhes finos. Ó, a ponta aqui. Aí eu vou pegar, como diz, vou burlar e vou usar um pincel que não é o que vocês têm, mas só para vocês verem como que a gente consegue o acabamento mais fino. Reparem que toda vez que eu vou fazer algo mais detalhado, mais minucioso, eu paro de falar, porque eu estou prendendo a respiração. Me ajuda a não tremer, a ter mais firmeza. Aqui eu desenhei um sol, então eu vou pintar. Observem o movimento que eu vou fazer com o pincel. Eu não vou usar aquele amarelo puro. Na aula passada eu fiz uma mistura, ó. Importante a gente não ter medo de misturar, de testar as cores. A gente chega em cores muito interessantes com essas misturas.
Ô, Ana Paula, essa misturinha você fez aí, foi ontem ou segunda-feira, não sei? Foi na E segunda-feira. Foi. agora você guardou na vasilhinha com tampa, né? Para Ó, não ficar duro. é uma vasilhinha que utiliza muito quem costura, para guardar botão, alfinete, ou então remedinho, tá vendo? Então Tem ela tudo isso. conserva a tinta, né? Ela conserva a tinta para não secar. Eu acho que eu tenho uma dela aqui. Pode usar também, existem umas forminhas de gelo, assim, que a gente compra nesses R$ 1,99, que elas têm tampa. Ó, o movimento, ó. Voltou, é? Helena voltou. Tá bom. Tá bom, você pode ficar aqui, mas tem que ficar quietinha, tá bom? Aqui, ó, eu tenho um dificultador, que é esse ressaltozinho aqui do vaso. Uhum. Eles estão vendo a mamãe pintar, e estão pintando também. Vou deixar secar o meu sol, lavar o pincel e vou voltar aqui para o meu cacto. Observem que a tinta, ó, ela tá aqui, ó. Eu usei a primeira demão, ela continua aqui molinha. Eu não vou precisar nem hidratá-la novamente. Observe que a segunda demão, ó, como é que ela cobre. Movimento com as mãos. Prende a respiração e vai. Vai atrapalhar.
Eu faço aqui o detalhe, ó, com a pontinha da cerda do pincel. Ó, a segunda demão e ele já ficou completamente coberto. Nas pinturas assim, não precisa esperar secar, não, né, Ana Paula? Pode passar a segunda demão sem estar muito seco, né? Ela tem que estar seca ao toque. Você não precisa esperar as horas que diz nas instruções. Mas se ela estiver molhada, principalmente no plástico, à medida que você passa o pincel, você pode tirar a pintura anterior. Agora eu vou fazer o detalhe da minha florzinha. Ela secar. Tenho minha costela aqui, mas eu tenho os meus passarinhos ainda para pintar. Então, eu vou com o menor pincel, com muito cuidado, vou fazer, ó, ele tá com excesso de tinta, então eu tirei ali. Eu vou fazer o contorno. Se você colocou muita tinta aqui, observa que tá, você passa o pincel, vai lá, limpa ele, passa de novo. Ó, como é que ele tira, ele suga. O ponto de saber a espessura da tinta, se você hidratou muito a tinta, pode ser que ela escorra na hora que você está pintando. Então, isso é um ponto de atenção aí para não molhar muito. Uhum. Meu pintinho amarelinho aqui, né? Ó, com delicadeza, eu consigo usar um pincel, olha o tamanho do pincel para o detalhe. Aqui eu vou fazer outro passarinho que está desenhando. Muita tinta, retiro o excesso e vou fazer o contorno. Aqui minhas pinturas estão quase secas. Eu vou fazer a segunda demão da costela de Adão. Já não vou usar agora, não. Vamos lá na costela.
Você está fazendo a segunda mão, né, na costela, né, Ana? Na costela, ó, que ela já É a secou. mesma cor, né, que você usou. A mesma cor. Caso aconteça, assim, um acidente, tipo, você fez uma mistura e essa mistura acabou, ou então ficou só um restinho e você não vai conseguir dar a segunda demão. Como você vai pintar ela inteira novamente nessa segunda demão, você pode fazer uma nova mistura, com o risco de que não vai ficar o mesmo tom, mas desde que não fique muito rala, você vai conseguir cobrir o desenho inteiro com uma nova cor. Todo mundo concentrado aí, né? Silêncio. Essa é uma dica ótima, né, Ana Paula? Ficar em silêncio, prender a respiração para fazer bem feito, né? Sim, aqui, ó, o silêncio ele ajuda muito e por isso que eu falo que a pintura, ó, ela faz a gente até a nossa cabeça viaja. Pelo menos eu, quando eu começo a pintar, eu entro numa realidade assim, ó, maravilhosa. É difícil até sair, né? Já estamos cobrindo bem aqui com a segunda demão. Quem está na segunda demão aí? Todo mundo tão concentrado.
Estou sempre aqui, ó. Na maioria das vezes, meu pincel está inclinadinho. Cuidado aqui para a gente, ó, quando for pintar em cima, não encostar a mão embaixo, onde está molhado. Eu encostei, manchei minha mão. Aí eu tenho que tomar cuidado para não encostar essa parte da minha mão que está molhada no vaso, senão eu mancho o vaso. Eu transfiro para o vaso. Aqui, ó, eu tive que passar mais outra demão, porque quando eu vim pintar aqui a segunda demão, o meu pincel estava muito molhado. Então, a tinta ficou muito ralinha. Agora sim eu consigo cobrir aqui, ó. Esse povo está bem concentrado, viu, Ana? Acho que está todo mundo respirando aí ao fundo, junto com você. Não, tá todo mundo tão quietinho que eu não sei se eu falo, se eu fico quieta, se eu peço para dizerem um oi, para saber se está todo mundo aí. Mas eu estou vendo bastante, eu estou vendo uma turminha concentrada aqui mesmo. Uma turma pintando, a outra, eu acho que está tudo gravando aí, né? Na memória, vendo cada passo, né? O pessoal está concordando aqui comigo, a Jane, seu Chiro, todo mundo concordando aqui comigo. E que legal a gente poder ver, né, o processo de cultura também. Ana Paula é ótima, ela explica com tanta delicadeza, com tanta precisão, né? A gente entende bem. Isso tira mesmo. a dúvida toda da gente, maravilhosa. Agora, no negócio está escrito lá nas mensagens, eu não consegui ver toda, que está atrás do... ficou atrás do negócio, tá? Quando eu vou lá no... Ficou atrás do... Eu vou fazer o seguinte, Elizabeth, a gente vai compartilhar, então, nos grupos, tá? Tá ótimo, é melhor. E para mim entrar no YouTube, ou se não para me ver as aulas, eu só digitar Rede de Empoderamento Belo Horizonte? BH, Rede de Empoderamento BH. Só digitar isso aí vai entrar lá no YouTube e entra nas aulas, aí eu escolho qual que eu quero. Isso mesmo, tem mais. É que eu não entrei nenhuma vez ainda, não. Você vai entrar, você vai se surpreender. Já está praticamente tudo lá. Tá bom. Aí essa daqui deve entrar também já até o finalzinho da semana. Ou talvez na segunda-feira, porque amanhã a gente vai estar envolvida, né, com a atividade presencial, então talvez a de hoje deve entrar até segunda, tá? Mas as outras já estão. Aqui eu estou passando a segunda demão no sol. E um ponto importante para a gente observar. Vocês lembram que eu fiz a minha mistura, ó, vou botar um amarelo aqui e esse amarelo do sol, que ele está um pouco esverdeado. Foi uma opção minha, eu quis fazer essa nova tonalidade.
E a gente entender também que as cores, quando a gente observa, elas influenciam no resultado da luta. Tem uma mãozinha aqui que quer passar junto. Estou vendo uma pequena Helena brotando aí debaixo da mesa. Não, não consegui, a mãe está no meu colo. Vocês imaginam como é que a gente pinta? Ah, gente. Vocês sabem que a gente influencia, né? A Helena começou a estudar agora, ela tem 3 anos, e a professora ficou encantada com a coordenação motora dela, como que ela desenha, pinta bem. Ela já consegue fazer os contornos, ela consegue pintar dentro dos desenhos. Porque para eu pintar, eu tenho que botá-la para pintar também, né? Aí vai pintando todo mundo junto. Todo Que mundo. legal, hein, Helena? Que você já está pintando bacana assim na sua escola também. É uma casa de artista, né, Helena? É, Helena. Fala assim. Vocês receberam uma cor clara, não foi? Dessa cor mesmo. Recebemos, No sim. amarelo pêssego, amarelo pêssego. Não, É o meu mais receberam um clarinho. branquinho, um bege. Não, branco não, recebemos amarelo pêssego, que é o mais claro. Tá. Eu vou fazer um detalhe aqui no cacto de 2 formas. Eu vou pegar o pincel que eu tenho, ó, o cabinho mais fino. E eu vou molhar aqui, ó. Leves batidinhas, ó. Vocês podem fazer com o amarelo, com uma cor mais clara que vocês tiverem. Olha o efeito. Isso mesmo. Ana Paula, eu fiz com vermelho. Ah, que lindo! Observem que eu molho aqui na tinta e vou dando várias batidinhas. Ô, Ana, eu fiz meu passarinho aqui usando a ponta do lápis, porque eu não tenho pincel fino lá. Ah, deu certo, né? É. Tá vendo como a gente dá um jeito? A gente encontra. A costela de Adão, ela tem uns detalhes. Eu utilizaria normalmente esse pincel aqui para fazer os detalhes finos dela. Gente, tomar cuidado, ó, quando a gente dá essas batidinhas aqui, a tinta fica mais concentrada, então ela vai demorar mais a secar. A minha costela do Adão, ela tá quase no o contrário dela, então chances de um acidente são altas. Então eu tô aqui com o vaso, ó, escorado, e eu vou com o meu pincel aqui. Deixa eu lavar ele, que ele tá com a tinta amarela.
como eu quero ele sempre juntinho assim, para eu conseguir fazer o detalhe fino, eu vou molhar ele dentro do potinho e espremo ele aqui, ó, para ele ficar bem juntinho. E aí eu venho com ele, ó, vou respirar, vou parar de falar e eu vou descer o mais retinho que eu conseguir, ó. Acompanharam? Cheguei. Bora. Ô, gente, um abraço para vocês, viu? Eu vou ter que sair agora. Aí amanhã nos encontraremos lá. Um abraço. Obrigada, viu, Ana? Oh, Tudo de obrigada, bom. senhora. Obrigada, Jane. Tchauzinho, então. Hoje à tarde a gente ainda tem oficina de culinária afetiva, hein, gente? Tá. Tá? Então, tchau. Então tá, um abraço. E aí a gente vai fazendo os detalhes aqui. Agora eu vou mostrar para vocês como é o detalhe com pincel fino. Os instrumentos, eles facilitam muito. Ai, Cristo. Tem alguém passando sufoco aí? Ai, eu tirei da tela. Que raiva. Alô? Oi? Ó, os detalhes, eles enriquecem. Ó. Agora eu vou fazer o detalhe com pincel quadrado. E aí a gente vai trabalhando na imperfeição, chegando à nossa perfeição. Aqui no meu passarinho eu desenhei uma pedra.
Você faz um favor para a mãe? Vai lá, pede ao papai um palitinho de dente. Que a mamãe vai usar aqui. Gente, eu vou usar um palitinho de dente para fazer o detalhe fino. Ô, Ana Paula, a gente ganhou um rolinho. Eu posso passar a segunda mão com o rolinho? Não, né? Tem que ser com pincel mesmo, né? Eu acho que você não vai conseguir o detalhe com o rolinho, né? Ele não é grande, não, para sua pintura? Não, ele é pequenininho, um rolinho assim com 3 centímetros. Ó, eu vou usar a técnica aqui, ó, vou copiar da nossa amiga. É a Célia que está usando a ponta do lápis. Nilce. Eu vou usar, então, ó, o palitinho. Vou fazer o detalhe do passarinho. Molha aqui, eu vou molhar na tinta verde escura. Porque a grana está condensada, mas também para quem vem, porque o alto índice de desempregados, o fim do nosso país, eles ainda têm que. Asinha. Olha o olhinho, como é que quando a gente faz o olhinho, o passarinho já ganha vida. Biquinho. Olha o meu passarinho aí ganhando forma. Olha como é possível pintar com diversos materiais. Criatividade, ela não tem limites. Eu vou preenchendo, ó, enriquecendo a pintura com detalhes.
Eu vou preenchendo, enriquecendo. Tá dando certo aí, pessoal? Sim. Eu estou prestando atenção para depois fazer. Isso aí. E aqui a gente vai enriquecendo com detalhes. Bom dia. Dia. Bom dia. Bom dia. Quem está pintando aí? Vou mostrar para vocês um pouco do meu, né? Tá lindo. E depois que a gente pinta, que a gente espera secar, a gente vem com a camada de verniz. Tá todo mundo concentrado aí, né? Sim. Sim. E aí, pessoal, como é que estão as coisas aí? Beleza. Aqui, ó, depois eu tenho que fazer um acabamento, né? Mais ou menos. Olha Mais só. ou menos. Mais ou menos por quê? Porque virou uma confusão. Ô, Ana, eu acho que eu não vou fazer esse acabamento interno, não, porque eu deixei o acabamento externo, olha, do próprio vaso. Isso, não precisa. Aí eu acho que não vai precisar, olha. Precisa mesmo, não. Aqui, ó, eu até tô passando a unha aqui
Porque o meu eu sujei com primer. E tá saindo. Então, às vezes, se não quiserem fazer esse acabamento interno, consegue tirar com uma... Eu estou tirando com a unha, né? Não é recomendado que a gente destrói a unha, mas... Eu tentei fazer um acabamento aqui embaixo, olha, limpando os pincéis, né? Com todas as cores que eu usei. Isso aí. Aí fui rebatendo, aproveitando. E assim a gente vai dando a nossa carinha, a nossa pintura, nosso estilo. E eu fiz o sol um pouquinho diferente do teu, olha. Ah, ficou lindo. Ficou lindo. Lindo, lindo. Adorei. Tá vendo? Que a criatividade, ó, se a gente fica com medo e não começa, a gente não desenvolve. Agora é só começar que as ideias vão vindo. E meu passarinho ficou muito doidão. Ficou lindo. Ia falar isso agora, dos passarinhos que eu estou vendo aí. Olha aí, Fez vários tipos de passarinhos. E é isso aí, você imagina, você está com um pincel que não é muito adequado para esse tipo de pintura. Olha o que eu estou usando. Aí, tá vendo? A tampa da caneta e o lápis, para arrumar os detalhes que não estava dando certo. Quem quiser ir mostrando o dele aí para a gente, para ver como é que está ficando, bonito. Eu gostei desse amarelinho. Tá vendo só os detalhes que fazem a diferença? Aí, ó. E aí, sempre que a gente olha, a gente pensa, vou colocar mais um detalhe, vou fazer mais uma coisinha aqui, outra ali. Até a hora que a gente pensa assim, não, tá na hora de parar, vou partir para outro vaso agora. Minhas folhas ficaram bem soltas aqui dentro do meu desenho aqui, que não tinha muito nada a ver, mas eu acho que ficou legal no final das contas. Ali, ó, o da Dona Graça também, ó. Ai, ficou lindo. Dona Graça, a senhora passou o primer antes? Ela que não fez, né? Que não tinha passado o primer. Sim. Não passei. Sim, a senhora não passou. Então, é importante, depois a gente passa o verniz em cima e tomar um cuidado. Não vai passar bombril, bucha, nada que seja muito abrasivo para não retirar essa tinta. Isso em todos os vasos, né? Eu tenho vasos de plástico meus aqui que eu pintei. Eu tenho plantas nele. E eu não passei nem o primer e nem o verniz. E eles estão lá. Eu só não passo nada abrasivo que vá retirar com mais facilidade essa pintura. Ana Paula, mas o verniz no final é importante, né? Para ficar mais bonito ou para proteger mesmo? O verniz, ele protege. E aí, eu não sei qual foi o verniz que vocês receberam. Eu vou virar a câmera para mim agora. É da Acrylex. É o fosco ou é o brilhante? É o verniz geral, Banix Generale, da Acrylex. Tá dando pra você ver? Aham. Esse aí, eu nunca usei. Você consegue ler para mim aí as instruções? Como é que usa? Aplicações para impermeabilizar, dar proteção e acabamento brilhante sobre pinturas em geral e materiais de artesanato baseamente testados. Acabamento brilhante. Seca rápido.
Então, tá jóia. Solúvel em água rasa, mineral, acrilex. Tá, então esse daí, ele existe um porém, ele não é a base de água. Ele é resina acrílica e solvente aromático. O que eu gosto de usar, nos meus vasos de cerâmica, eu impermeabilizo com resina. Resina para cerâmica mesmo. E tem que tomar cuidado porque ele é nocivo ao ser inalado e pode provocar Pois irritação é. na pele. Esse daqui, ó. Acho que tá com preço, peraí. Aí eu tiro o preço e tiro o nome, peraí. Vou pegar verniz acrílico fosco. Aqui, ó, acabamento fosco, em tela, madeira, papel, cortiça, cerâmica, gesso e isopor. Mas ele pode ser aplicado sobre tintas acrílicas e PVA, totalmente seca. Que é o nosso caso, né? Eu costumo deixar separado somente um pincel para eu aplicar o verniz. Por quê? Nem sempre a gente faz a lavagem adequada do pincel e ficam os resquícios de tinta. Então, geralmente eu pego o meu maior pincel, saúde, e aplico o verniz. Eu vou pintar nesse, ele não está com verniz. Aí, para passar o verniz, tem que estar bem seca a tinta, né? A pintura que a gente fez, né? Bem seco. Então, agora, essa etapa, eu vou pedir para vocês só observarem como eu faço. O meu pincel, ele é mais grosso que a tampa desse potinho. Senão, eu colocaria ele direto no pote. Mas aí eu vou pegar, vou botar ele um pouco num potinho mais aberto. Deixa eu seu quarto. César tá. Ele é bem leitoso, ele não é transparente igual ao de vocês. E quando eu uso ele, o importante é eu passar e eu não ficar esfregando. Eu passo uma quantidade. Eu vou passar assim. Eu acho que desse jeito fica ruim para vocês verem, né? Acho que era melhor do outro jeito. Deixa eu botar de novo aqui. Me empresta a minha, a continua, por favor. Obrigada. Ó, aqui tá ele, bem leitoso. Esse daqui que a gente pintou, eu vou guardar e esperar secar. E aí eu vou pegar, ó, o que eu já havia pintado antes, e vou mostrar para vocês. Seguro ele. Molho aqui. E passo, ó. Apesar dele ser leitoso, ele fica transparente. Só que eu não posso ficar muito passando várias... Paula, levanta um pouquinho, tá dando para ver bem. E você passa bem de leve, né? Bem de leve, bem de leve. Por cima, não pode passar por cima que já passou, não. Tem que ir fazendo do jeito que não passa por cima, é isso? É melhor não ficar passando por cima, principalmente quando você tem tintas mais escuras. A tendência dele manchar é maior. Vocês estão vendo, ó, que apesar dele ser leitoso, na hora que eu passo,
Ele fica transparente. Esse daqui é o verniz para artesanato. Tem verniz de... Ele é à base de água, ele não tem cheiro. Tanto que eu estou fazendo, a minha filha está aqui do meu lado. Não tem cheiro. Na hora que eu vou limpar o pincel, eu só preciso limpar com água. Esse outro que vocês receberam, pode ser que vocês tenham mais dificuldade para limpar. Porque fala ali que ele é solvente em água rasa, né? Então, vocês vão ter que ter um produto específico para limpar ele. Mas é aquilo que eu disse, tá? Se vocês não quiserem, eu não quero estragar meu pincel com isso, eu não tenho água rasa, e eu não quero mexer nesse produto, que eu tenho, pode dar alergia, né? Alguma questão assim. Você pode deixar o seu vaso sem o verniz, tomando precauções, né? Não passar bucha, não ficar mexendo. O perigo maior é a intoxicação com ele. E Pois com água é. rasa. Então, Isso é conveniente mesmo. não mexer quem não tem destreza, né? Pois é. E se for mexer no local aberto, longe de criança, botar uma luvinha. Ó, aqui ele já está todo envernizado. E aqui o meu vasinho está pronto. Ó, eu estou passando em cima da onde eu já passei, mas com bastante cuidado. Ana Paula, você podia Oi. ensinar a fazer esse sombreamento que você fez aí nesse vaso? Que parece que você pintou por cima? Esse amarelo com... Não. Volta Aqui? aí. É o amarelo com azul? Então, você fez a bola amarela e depois você veio com azul em cima? E fiz um detalhe, vou fazer naquele vaso que a gente está trabalhando, para vocês verem. Só que aí, isso é importante você ter o pincel fino, né? Sei. E aí faz com a água, com a tinta bem clarinha? Bem diluída? É. Tá bom, amor. Ó. Vou fazer em cima aqui do solzinho, para vocês verem, ó. Aí a gente tem a ideia o seguinte, que a tinta de baixo é importante que ela seja mais clara, porque senão não vai aparecer. Eu só fiz, foi um detalhe, ó. Levanta um pouquinho, não tá dando para ver, não. Aí, ok. Pincel fininho. Não está dando para ver, não, Ana Paula. Agora sim, agora sim. Ó, deixa eu fazer aqui. Eu fiz aqui mais ou menos, tá vendo? No passarinho. A tinta mais clara embaixo, vocês não estão vendo direito porque é um branquinho. É importante a gente deixar secar, né? Para a gente fazer esses efeitos. Ó, aqui é um exemplo do contrário. Tá vendo? Eu tava com a tinta escura e passei a branquinha por cima. Ok, ok. E aqui eu vou fazendo detalhes. Então, vou deixar esse secando. É importante ficar bem fininho, né? Para poder ficar uma coisa legal, né? O pincel, é isso que eu falo. O pincel, assim, a gente tem os instrumentos um pouco adequados. O importante é você ter pincéis, um de cada tipo, formato,
permite fazer detalhes diferentes. Um mais fininho, um arredondadinho, um reto. E aí, pessoal, tô pintando. Ô, Ana Paula, eu vou ter que sair agora, que eu tenho que fazer o almoço. Eu adorei você, viu, Ana Paula? Eu vou te seguir lá no Instagram, tá bom? Isso, Você é siga ótima lá. para explicar, adorei tudo. Qualquer dúvida Maravilhoso. que tiver, entre em contato. Tá A bom. gente também já está terminando por aqui, né? Nossa última camada, ó, o verniz. Importante deixar secar. E depois o vasinho está pronto para receber a plantinha. Lembrando que sol queima, então com o tempo ele queima o vaso, ele danifica a pintura. Isso. Mas valeu muito a pena, viu, Ana Paula? Então, com Obrigada pelas dicas. Maravilhoso. Está fechando com chave de ouro. Está fechando com chave de ouro. Tomara que abra de novo, né? Obrigada a vocês, tá? Foi um prazer. Muito bom estar aqui com vocês, acompanhar esse processo. Dá um 7 agora, dá muito. E eu vou pedir aí, ó, quem pintar, que quiser tirar uma foto, manda aí no grupo que o pessoal manda para mim, que eu quero ver o resultado de vocês. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Obrigada. Tchau. Um abraço. Tchau, gente. Tchau, lindeza. Obrigada. Obrigada. Deus abençoe. Beijo. Bom dia para vocês. Bom dia para todos. Treinem sempre. Não desanime, continuem pintando. Obrigada. Toque para voltar. Ai! Voltou. Você voltou. Tá querendo sair, né? Clica na tela, espera um pouquinho, aí é no botãozinho vermelho que vai sair. No botãozinho vermelho. Vou sair, não estou ouvindo nada. Não sei, mexi. Não estou ouvindo nada. A gente está te ouvindo. Gente. Então tá, obrigada, viu, Ana? Nós já vamos, né, gente? Já vamos, Né, Maria? Então tá, um abraço a todos. Um abraço. Viu, Ana Paula? Foi um prazer estar com você esse período curto, mas tão valoroso, tanta aprendizagem, né, que a gente conseguiu. Igualmente. O prazer é meu de estar aqui, precisando das ordens. Vocês sabem onde me encontrar agora. Com certeza. Qualquer coisa, chama lá, que o que eu puder ajudar, estou à disposição. Um beijo para vocês, tá? Parabéns pelo trabalho. Tenho certeza da transformação aí nos pequenos detalhes, né, na vida de todo mundo que participou. Muito obrigada, viu, Ana Paula? Foi mesmo um grande encontro, né? A gente ter te encontrado foi um presente também. Um achado para nós, né, gente? Isso. Maravilhoso. E a gente vai seguir lá no YouTube, a gente vai seguir você lá no Instagram, vai ver as aulas no YouTube, né, Marius? Agora a gente tem material para aprender. Isso aí, botar em prática, comprar mais pincéis, cores, tintas... Verdade. Pintar no vasinho de cerâmica é o mesmo processo. Muito legal mesmo. Vamos botar a mão, né? É um convite mesmo, a forma como você conduziu e fez tudo, né? É um convite mesmo, viu? Que a gente ir lá fazer. Isso aí. Pintando, e assim que a gente for recebendo, a gente repassa. Isso, manda assim que eu quero ver, estou ansiosa para ver o resultado aí.
Tornou que era aparentemente tão difícil, né, Marilza? Tão fácil de fazer, de desenvolver, assim. Muito prático. Essa oficina de artesanato, né, Alba, foi uma das mais desafiadoras para encontrar um profissional que desse essa aula assim online. Né? E tivemos um retorno sensacional, assim, viu? Fico feliz. Maravilha, Anne. Tudo de bom para você, para todos os seus aí, sua gatinha aí. Né, gata? Beijo. Helena. Helena, tudo de bom. Um beijo.